Aleluia! Mateus 24 diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Quem disse isso foi Jesus. Eu tenho dito para as pessoas que as coisas não mudaram. Tudo continua acontecendo dentro do cronograma do Senhor nosso Deus. Agora, o presidente Trump sendo indicado para receber o Nobel da Paz. Lembre-se também do que Jesus disse: quando ouvires falar de paz, ficai atento, porque o fim será logo. E pelo incrível que pareça, queridos, quem está indicando Trump para receber o Nobel da Paz, o homem que promove a paz, o homem que trouxe a paz para Israel e Irã, que foi que indicou o ministro, lá de Israel. Israel, aonde vai ser erguido o terceiro templo, e no lugar onde o anticristo vai ali reinar dali sobre toda a face da terra por um tempo. Preste atenção. Então a Bíblia continua se cumprindo. Muitas pessoas continuam brincando de ser crente, andando de qualquer maneira. Principalmente a maioria dos líderes não estão preocupados com as almas das pessoas. E aonde chegar esta palavra e que você coloque sua vida na presença de Deus, é melhor você estar pronto do que estar despreparado. Observe tudo o que está acontecendo no mundo. Vendavais, tempestade, fome, muitas ameaças de guerra, rumores de guerra em vários lugares do mundo que a TV não vai mostrar. Porque isso não é interessante para o anticristo, que já está na terra. Você acha que não? Ele não quer que ninguém se prepare para a volta do Senhor Jesus. Ele quer que muitas pessoas fiquem no engano, no erro. E a gente olha para alguns cristãos, para alguns líderes, como se nada tivesse acontecendo no mundo, porque cada um continua andando da sua própria maneira, do seu próprio jeito, mentindo, enganando, trapaceando, roubando, vivendo na prostituição, nas drogas. Eu acho que a maioria pensa assim: quando Jesus estiver voltando, aí eu coloco minha vida na presença de Deus. Quando Jesus estiver voltando, eu me santifico. Mas quem diz que a santificação é de uma hora para outra, independente até mesmo de algumas pessoas? Muitos poderão ser pegos de surpresa. E não esquecendo que a Bíblia diz que tudo será, meus amados irmãos, em um piscar de olhos. O Senhor Jesus voltará para levar os santos. São três coisas que isso testifica da volta do Senhor Jesus. Israel já tem um sumo sacerdote para exercer o seu ofício no terceiro templo. As novilhas vermelhas que irão ser sacrificadas no terceiro templo já estão em Israel. Os utensílios do terceiro templo já estão prontos. Então você quer o que mais? Vamos manter as nossas vestes limpas, vamos ser testemunhas vivas do Evangelho, vamos pregar o Evangelho, porque a Bíblia está se cumprindo sim. Meu Deus do céu, sinais nos céus e na terra, coisa jamais vista antes, coisas em que os homens ouvirão, meu Deus, e os seus corações se derreterão de medo. Mas quando ouvires falar de paz, ficai atento, porque o fim será logo. Preste atenção, o anticristo virá trazendo a paz, a vulga paz sobre a face da terra para dominar a humanidade. Fique atento. E literalmente só tem uma coisa que você pode fazer: andar em santidade. O que era andar em santidade? É fugir do pecado, não andar na prática do pecado. O republicano prometeu levar paz ao Oriente Médio, dando a entender que colocaria fim à guerra entre Israel e o Hamas em Gaza. O governo Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel, indo na direção contrária de boa parte da comunidade internacional. Donald Trump disse agora há pouco nas redes sociais que é hora de paz. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que indicou o presidente americano Donald Trump para receber o Nobel da Paz pela mediação dos conflitos no Oriente Médio. Donald Trump se tornou o primeiro presidente americano a visitar a casa da família abraâmica em Abu Dhabi, um templo ecumênico que une catolicismo, islamismo e judaísmo sob o mesmo teto. Essa união entre religiões faz parte de um plano maior: preparar o mundo para a chegada do anticristo e da falsa paz que ele oferecerá. O judaísmo rejeitou Jesus como Messias. E Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. E quando o anticristo surgir com aparência de paz, poder e for apoiado por líderes mundiais, os judeus o aceitarão como seu Messias. Thank you all. And of course, I want to especially welcome Jared Kushner and Ivanka Trump. Your presence here today is a testament to the importance of this occasion
not only for the Trump administration, but in a very personal way, for you. For you, each of you, for the pursuit of peace, and for President Trump himself. Thank you. What a glorious day. Remember this moment. This is history. In Jerusalem, Abram passed the greatest test of faith and the right to be the father of our nation. In Jerusalem, King David established our capital 3,000 years ago. In Jerusalem, King Solomon built our temple, which stood for many centuries. In Jerusalem, Jewish exiles from Babylon rebuilt the temple, which stood for many more centuries. In Jerusalem, the Maccabees rededicated that temple, and restored Jewish sovereignty in this land. The Temple Mount is in our hands, homem foi nomeado sumo sacerdote em Israel. Seu nome é Baruch Kahane, descendente da linhagem sacerdotal de Arão. Embora o terceiro templo ainda não tenha sido construído, tudo está pronto. Os utensílios sagrados foram cuidadosamente elaborados de acordo com as Escrituras. As vestes sacerdotais já estão feitas. Todos os utensílios necessários para o serviço do templo foram reconstruídos, com rigorosa fidelidade às descrições em Êxodo, Números e Mishnah. Tigelas, jarras, conchas de ouro e prata, facas rituais, trombetas de prata mencionadas em Números capítulo 10, Misrach, para coletar o sangue dos sacrifícios, conchas de incenso, a mesa dos pães da proposição, e o altar de incenso foram criados sob a supervisão de especialistas em halacha. Uma das peças mais impressionantes é a menorá de ouro puro, pesando mais de 45 quilos, mais de 2.000 anos. Israel já tem um sumo sacerdote preparado para oficiar sacrifícios, onde fala da restauração do templo e do dia em que o anticristo se assentará nele proclamando-se Deus. Estamos testemunhando o renascimento de um cenário que, segundo Daniel, será fundamental para os últimos dias? E isso está acontecendo agora. No dia 16 de setembro de 2022, 5 bezerras vermelhas perfeitas foram enviadas do estado do Texas para a terra de Israel. Essas bezerras nos aproximam um passo da cerimônia de purificação do templo que não ocorre há quase 2.000 anos. O livro de Números, capítulo 19, descreve o processo dessa cerimônia. As bezerras vermelhas estão prontas para a cerimônia, com um altar já construído e preparado. Este altar está localizado no Monte das Oliveiras. O local do terceiro templo é disputado, atualmente ocupado pelo Monte do Templo, controlado pelos muçulmanos. Em dezembro de 2018, o Instituto do Templo tomou uma atitude ousada. Dedicou publicamente um altar de sacrifício em tamanho real, feito de pedras brutas, conforme ordenado em Êxodo, capítulo 20, versículo 25. Esta cerimônia, realizada em Jerusalém, não foi uma dramatização. Era uma prática real, onde sacrifícios simbólicos eram feitos com animais permitidos pela lei israelense, demonstrando ao mundo que o sistema pode ser reiniciado a qualquer momento, assim que o acesso total ao Monte do Templo for permitido. To accomplish our common goals and to defeat our common enemies. He has reversed 20 years of bad outcomes in the Middle East, and he has built a strong foundation for even greater progress to be made. While this peace agreement was thought by many to be impossible, the stage is now set for even more. Over the last 3.5 years, a lot of people describe the state of the Middle East as hopeless. But what I've felt over the last couple weeks is a new sense of optimism, and we must seize that optimism, and we must continue to push to make this region achieve the potential that it truly has.